Boa noite a todos, ouvintes da Alto Rio Grande, do pessoal que nos acompanha pelas mídias sociais, YouTube e Facebook. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Ata da primeira sessão da terceira reunião ordinária, realizada aos 25 dias do mês de junho de 2021, de forma presencial, no Salão de Reuniões Silvio Manjo de Carvalho, com exceção do vereador Antônio Aparecido Teixeira Rodrigues. Os demais vereadores estiveram presentes e deram início à ordem do dia com a devolução do projeto de lei número 08/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências, juntamente com o projeto de emenda modificativa número 04/2021 e projeto de emenda aditiva número 005/2021 ao projeto de lei número 08/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências. Projeto este que foi aprovado por unanimidade juntamente com as respectivas emendas. Foi lido nessa sessão o ofício de autoria dos vereadores Daniele Martins e Elcio das Neves Paula, solicitando do prefeito municipal os seguintes itens: tapa-buracos, manutenção com uso de cascalho, corte de enxurradas e manutenção de bueiros que se encontram com a manilha quebrada na estrada que sai do bairro Jardim, sentido Arião, passando pela ponte do Ribeirão, seguindo a estrada que dá acesso à cidade de Santana do Garambel e à comunidade do Cruzeiro do Rio Grande, Capoeiras. A manutenção do trevo do Alto do Tabogã no bairro Vista Alegre. A manutenção em fazer tapa-buracos com massa asfáltica nas ruas Onofre Rafael de Oliveira e Rua Celso Monteiro. E também a manutenção de quebra-mola situado nessa mesma rua, que foi construído pela Prefeitura com o intuito de conter a passagem das águas da chuva. Porém, o mesmo vem danificando os carros. Por esse motivo, pedimos que profissionais qualificados avaliem tal serviço para que seja solucionada as duas situações. Solicitou também a colocação de um poste com luminária próximo ao número 37. Ofício esses que, após apreciação pelo plenário, foi encaminhado ao Executivo Municipal, através de ofício assinado pelo presidente da Câmara. Esteve presente nessa sessão o sargento Tiago Sampaio Lima de Araújo, do destacamento local, apresentando aos vereadores e aos membros presentes nessa sessão ordinária a importância do uso da pistola de emissão de impulsos elétricos para auxiliar os policiais na segurança do nosso município. Como não havia mais nada a tramitar na ordem do dia, foi encerrada a reunião. Alberto Carlos Gouveia lavrou presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os membros presentes. Sala das sessões, aos 25 dias do mês de junho de 2021. Leitura da ordem do dia. Apresentação do projeto de lei número 11, que autoriza o município de Piedade do Rio Grande a repassar incentivo financeiro ao pequeno hospital Nossa Senhora da Piedade e ao Hospital Nossa Senhora das Mercês, e contém outras providências. Devolução do projeto de lei número 002/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do adesivo para identificar os veículos, máquinas e implementos oficiais da administração pública municipal, no âmbito do Poder Executivo e Legislativo, e da outras providências. Leitura do projeto. Ofício número 068/2021, Gabinete de Prefeitura Municipal de Piedade do Rio Grande. Origem: Gabinete do Prefeito. Destino: Câmara Municipal. Assunto: encaminha projeto de lei. Piedade do Rio Grande, 25 de junho de 2021. Senhor Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, submetemos à consideração de Vossa Excelência e demais pares o projeto de lei em tela que autoriza o município de Piedade do Rio Grande a repassar incentivo financeiro ao pequeno Hospital Nossa Senhora da Piedade e ao Hospital Nossa Senhora das Mercês, e contém outras providências.
O presente projeto de lei autoriza o repasse financeiro a título de incentivo para ser utilizado exclusivamente no combate à pandemia do Covid-19, bem assim de autorização para se promover a abertura de crédito especial no presente exercício para execução das referidas ações. De se destacar os nefastos efeitos causados pela pandemia de Covid-19, sendo de sabença geral a escassez de leitos para tratamento da forma mais grave da doença. Neste cenário, vimos através do presente, com o escopo de informar que o Governo Municipal de Piedade do Rio Grande, verificando a necessidade de ampliar sua atuação nas mais diversas frentes de combate à pandemia de Covid-19, necessita implementar medidas tendentes ao enfrentamento de disseminação do vírus, dentre as quais podemos destacar a imprescindibilidade de repasse de incentivo financeiro em prol dos hospitais, que recepcionam a demanda de tratamento e principalmente de internação proveniente de nosso município, como ocorre, por exemplo, com o Hospital Nossa Senhora das Mercês, localizado na cidade de São João del Rei, não sendo demais ressaltar os prestimosos serviços prestados ao município pelo pequeno Hospital Nossa Senhora da Piedade. Não obstante o interesse público latente em tal medida, não existe dotação específica no orçamento vigente para cobertar as despesas que se pretende realizar, o que justifica a necessidade do projeto em questão. Cabe ainda ressaltar que o repasse do incentivo será formalizado via procedimento disposto na Lei nº 13.019, de 2014, mediante apresentação e aprovação dos respectivos planos de trabalho. À vista disso, solicito aos nobres edis a aprovação do presente projeto de lei, a fim de ser autorizada a adequação do nosso orçamento a atendimento dessa demanda popular. Respeitosamente, José Fernandes Neto, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor vereador Fernando Fagundes Correia, presidente da Câmara Municipal e demais vereadores, Piedade do Rio Grande, Minas Gerais. Projeto de lei número 11, de 25 de junho de 2021. Autoriza o município de Piedade do Rio Grande a repassar o incentivo financeiro ao pequeno Hospital Nossa Senhora da Piedade e ao Hospital Nossa Senhora das Mercês e contém outras providências. A Câmara Municipal de Piedade do Rio Grande aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, por meio da sua Secretaria Municipal de Saúde, autorizado a efetuar repasse financeiro a título de incentivo, no importe de R$ 60 mil ao pequeno Hospital Nossa Senhora da Piedade e de R$ 5.314,54 ao Hospital Nossa Senhora das Mercês. Parágrafo único. O recurso de que trata o caput fica condicionado ao atendimento às ações a serem desenvolvidas no combate à Covid-19. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de crédito especial no presente exercício até o valor de R$ 65.314,54 para a cobertura das despesas relacionadas à subvenção social para a entidade filantrópica de saúde. Artigo 3º. Para o empenho e pagamento das despesas decorrentes da presente lei, fica o Executivo Municipal autorizado a adaptar o orçamento vigente com a inclusão das seguintes dotações de despesa. Órgão 02, Prefeitura Municipal de Piedade do Rio Grande. Unidade 005-001, Secretaria Municipal de Saúde. Função 10, Saúde. Subfunção 302, Assistente Hospitalar e Ambulatorial. Programa 0057, Enfrentamento Covid-19. Atividade 2.219, Enfrentamento Covid-19. Classificação da despesa. 3.0.00.00.00.00, Despesas correntes. 3.3.00.00.00, Outras despesas correntes. 3.3.50.00.00, Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos. 3.3.50.43.00, Subvenções sociais. Fonte 254, outras transferências de recursos do SUS, R$ 60 mil. Fonte 100, recursos ordinários, R$ 5.314,54. Artigo 4º. Servirá de recurso para a cobertura do crédito especial mencionado nessa lei a anulação total das seguintes dotações consignadas no orçamento vigente. Órgão 02, Prefeitura Municipal de Piedade do Rio Grande. Unidade 005-001, Secretaria Municipal de Saúde. Função 10, Saúde. Subfunção 122, Administração Geral.
Programa 0057, enfrentamento Covid-19. Atividade 2.219, enfrentamento Covid-19. 3.0.00.00.00, despesas correntes. 3.3.00.00.00, outras despesas correntes. 3.3.90.00.00, aplicações diretas. Aplicação direta pela unidade orçamentária dos créditos a ela alocados, oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos orçamentos fiscais ou da Seguridade Social no âmbito da mesma esfera do governo. 3.3.90.39.00. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, R$ 60 mil. Fontes, 254. Outras transferências de recursos do SUS. Órgão 02, Prefeitura Municipal de Piedade do Rio Grande. Unidade 002.000, Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Função 04, Administração Geral. Subfunção 122, Administração Geral. Programa 0007, Administração Geral, Administração e Finanças. Atividade 2.013, manutenção dessa atividade administrativa. 3.0.00.00.00, despesas correntes. 3.3.00.00.00, outras despesas correntes. 3.3.90.00.00, aplicações diretas. Aplicação direta pela unidade orçamentária dos créditos a ela alocados ou oriundo de descentralização de outras entidades integrantes ou não do orçamento fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo. 3.3.90.30.00, material de consumo, R$ 5.314,54. Fonte 100, recursos ordinários. Artigo 5º. O crédito especial autorizado por essa lei poderá ser suplementado nos termos do artigo 5º da Lei Municipal número 1523, de 10 de dezembro de 2020, LOA, até o valor de R$ 16.328,63. Artigo 6º. Fica autorizada a inclusão das despesas objeto dessa lei na Lei Municipal 1514, de 25 de junho de 2020, que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para o presente exercício, e na Lei Municipal número 1470, de 7 de dezembro de 2017, que estabeleceu o Plano Plurianual, PPA, para o período de 2018-2021. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade do Rio Grande, 25 de junho de 2021. Palavra está aberta. Vereadora Ana Paula. Boa noite a todos. Eu só queria fazer um apanhado, gente, que as pessoas devem, deve estar perguntando, por que desse repasse para o Hospital de São João del Rei, Hospital Nossa Senhora das Mercês. E eu procurei saber, conforme todo mundo sabe, eu trabalhei ali no hospital há muitos anos, então eu vou fazer um apanhado de 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, mais ou menos, a gente já tinha grande dificuldade para transferir nossos pacientes, sendo para leito clínico ou UTI. Então, assim, era uma grande dificuldade conseguir essas transferências. Haja vista que aqui no hospital a gente não tinha muito suporte, né? A gente sabe que hoje em dia melhorou muito, mas dependendo do estado do paciente, a gente ainda não tem esse suporte para ficar com o paciente internado aqui. Então, esse repasse que a Prefeitura está propondo para o hospital daqui de Piedade, no valor de 60 mil, aqui está bem claro que as pessoas vão falar assim, mas você já passa a subvenção. Esse recurso aqui, gente, é para o Covid, então é destinado ao Covid. Mas a Prefeitura não está ajudando nada no Covid? Tá, mas em valores financeiros, a Prefeitura ainda não repassou para o hospital daqui. Então, o que a Prefeitura está fazendo com o nosso hospital? Está ajudando na parte de insumo, na parte de equipamento de proteção, na parte de igual atendimento do Covid. Hoje é no hospital, mas os profissionais são da Prefeitura, né, durante um período de 7 às 4, 7h30 às 4, se eu não me engano. Então, esse dinheiro para o hospital é destinado ao Covid. Então, tudo relacionado ao Covid do hospital daqui. E o de São João? Também tudo relacionado ao Covid. A gente sabe que quando um paciente está internado num leito clínico,
ele estando no hospital de grande porte, né, médio ou grande porte, que tenha UTI, CTI, e esse paciente precisa, então é mais fácil o paciente que está dentro desse hospital ir para o leito de CTI do que um paciente que está em outro hospital, em outra cidade. Então, só recapitulando, se tiver um paciente nosso aqui, internado hoje, e ele precisa de um leito de UTI, igual aconteceu já, todo mundo sabe, se eu não me engano, 1 mês atrás, 2 meses atrás, eu fui dar um suporte lá no hospital, fui ajudar o pessoal lá na secretaria, devido ao fato da secretária de lá estar afastada, devido ao Covid, né? Então, eu presenciei essa cena, de estar tentando vaga e não conseguir. Não consegue leito clínico e muito menos leito de UTI. Eu presenciei essa cena, a gente teve pacientes nossos que precisavam de transferência, não conseguiu, teve paciente que veio a óbito dentro do município, né? E teve paciente que nós conseguimos vaga, mas para Carandaí, para Lafayette, para Prados, e depois alguns pacientes nós conseguimos Barbacena em São João. Então, por que eu estou falando isso? Imagina um paciente nosso saindo daqui e parando lá em Lafayette. Olha o custo que é, tanto do transporte, e olha o desgaste para o paciente pela a distância que é daqui em Lafayette. E São João del Rei, mas se a gente mandar dinheiro para São João del Rei, São João del Rei vai aceitar. Não, gente, não é isso. Mas a partir do momento que a gente ajuda a construir um leito, a partir do momento que a gente disponibiliza um recurso financeiro, a nossa porta de entrada fica bem mais fácil. Lógico, né, que se tiver vaga, porque eles não vão aceitar um paciente lá se não tiver vaga. Então, se um paciente nosso aqui está necessitando de CTI, a gente não consegue, o que faz? Faz uma solicitação de vaga para leito clínico, chegando no hospital, o médico vai avaliar e realmente, se estiver precisando do CTI, é mais fácil, porque ele já está dentro do hospital que tem. Então, por isso que está sendo esse repasse. Esse repasse está sendo para o Hospital das Mercês, né, no valor de R$ 5.314,54, justamente para ajudar, né, nessa manutenção dos leitos que lá já tem, de clínico, que provavelmente ajuda na internação por um CTI. Lembrando também que um paciente, quando ele está no CTI, quando ele sai do CTI, ele não vai diretamente para casa. É raro você ver um caso do paciente que está no CTI e ele foi direto para casa. Então, ele vai também para um leito clínico. Agora, imagine se a gente não tiver esses leitos clínicos. Um paciente nosso saiu do CTI, veio para a Piedade, que aqui tem um leito clínico, mas ele tem uma piora e tem que voltar para o CTI. Então, olha o deslocamento, olha a dificuldade para esse paciente e também para os profissionais nossos de saúde. Porque não é fácil você ficar ligando em hospital, você ficar preenchendo no sistema toda hora pedindo vaga e não tem. Você está vendo o paciente ali na sua frente morrendo e não tem o que fazer. Então, assim, eu queria só dar essa explanação. Eu acho que é de grande valia, sim, a gente investir no hospital lá em São João. E, aproveitando o momento, não é a hora, sabe? Mas eu quero parabenizar a nossa equipe de saúde, tanto da prefeitura quanto do hospital, que estão de parabéns. A equipe lá do hospital, eu tive lá dentro durante uns 2 meses agora, né, 1 mês e meio, ajudando lá, as meninas lá, o pessoal que trabalha lá está de parabéns, está todo mundo empenhado. Nossos pacientes são tratados, o pessoal da ambulância, né, que está trabalhando incansavelmente. Os nossos pacientes são tratados, vamos dizer, a pão de ló, né? Muito bem tratados. Então, assim, eu só queria dar a explanação e falar também, pessoal da saúde, estou à disposição para o que precisar. Sempre procuro saber do hospital. A nova diretoria, eu ainda não tive contato com todos, né? Mas eles podem me procurar a hora que for preciso, que eu estou aqui disposta a ajudar o hospital. A gente não está tendo as festas, os leilões, que a gente arrecada dinheiro para lá, né? Igual sempre tem leilão, mas a gente pode tentar de outra forma, igual está sendo agora esse repasse, justamente para ajudar no Covid. Obrigada. Vereadora Daniela Martins. Boa noite a todos. Aproveitando a fala da vereadora Ana Paula, né? Com relação a esse repasse, gente,
Eu acho ele assim, muito importante, principalmente nesse momento. Por quê? Hoje o nosso pequeno hospital ele tem dado todo o suporte nessa questão aí do Covid. E a gente hoje, inclusive, tivemos um encontro aí com a presidente do hospital, né, a Josimara, e também com o Wallace, que faz parte dessa chapa. Eles nos procuraram com o intuito de nos passar algumas informações. Por quê? Porque no início do ano, inclusive, eu fiz uma visita nesse hospital, onde eu procurei entender um pouco mais sobre o que acontece lá. Então, como havia essa questão desse repasse hoje, né, para ser votado aqui, diante desse meu primeiro contato lá em janeiro, eles resolveram também fazer esse contato para poder explanar um pouco mais o que ocorre lá. Eu até fiz, né, um convite para eles, mas também foi muito em cima da hora, que foi o encontro hoje. Né? Eles me falaram que já havia conversado com o vereador Fernando também, e eles nos passaram o seguinte: como já é previsto, né, com esses atendimentos lá, os custos eles vêm aumentando, né, eles vêm sendo crescentes, que já era esperado devido à demanda, né, ter aumentado. Então, esses 60 mil, ele vai chegar numa hora assim, de grande valia. Por quê? Ele até me apresentou, eles me apresentaram aqui uma planilha. Ah, mas 60 mil vão gastar em quê? Não vou dar valores, mas vou explanar. Vai ser gasto com reajuste dos plantões de médicos, porque agora, cada dia, os médicos estão mais solicitados, vamos dizer assim, tem uma demanda grande por eles. Então, eles vão fazer um reajuste, uma gratificação para enfermeiros, produtos de limpeza, manutenção do prédio, detetização, CEMIG, Copasa, telefone, medicamentos, despesas com raio-x, oxigênio, supermercado, material hospitalar, equipamentos e material de escritório. Vai ser dividido dentre essas situações para poder ajudar a suprir esses custos. Como foi falado pela vereadora Ana Paula, a prefeitura ela já faz, né, uma ajuda muito grande. Eu falo que hoje, sem a prefeitura, eu posso dizer que seria praticamente impossível a gente manter o nosso hospital aberto. A gente já tem a subvenção que foi passada, no valor de 912 mil, que nós votamos aqui no início do ano, quando eu fiz esse contato, que dá uma média aí de 70 mil mensal, mais ou menos, hoje para o nosso pequeno hospital. E esse recurso que vai ser passado agora, que vai ser usado exclusivamente para o Covid, ele vai vir ajudar nessa manutenção. Com relação a esse valor que vai ser passado para o Hospital das Mercês, assim como a vereadora Ana Paula pontuou aqui muito bem, eu procurei saber também com a secretária da Saúde aqui do município, qual que seria o benefício para o nosso município aqui. E, realmente, ela passou o que a vereadora acabou de pontuar. Quando foram criados leitos de UTI, né, na macro-região, Barbacena, São João e por aí vai, criou-se muitos leitos de UTI, e hoje os leitos clínicos eles não estão compatíveis, eles não estão suprindo esses leitos de UTI. Então, o que acontece? Quando o paciente está no leito de UTI, que ele recebe alta, ele não pode vir direto para casa, ele tem que passar pelo leito clínico. Então, aí a necessidade da criação desses leitos. Só que os hospitais não dão conta de fazer essa criação por si só, fica muito caro, muito oneroso. Então, foi feita uma reunião, né, com a micro-região, com os hospitais da região, para poder ver se havia uma forma de entrar num acordo para que cada município ajudasse um pouquinho para eles manterem esses leitos lá. Então, dessa forma, esse recurso que vai ser passado para esse hospital lá, que é no valor exato de R$ 5.314,54, esse recurso ele vai garantir durante 3 meses que esses leitos eles sejam abertos e mantidos. Né? Ah, dá para manter o leito, esse valor? Não, é uma ajuda, assim como outros municípios também vão estar mandando essa ajuda. Com isso, ah, mas se vocês, então, contribuiu, o leito vai ficar disponível para vocês? Claro que não. O leito vai ser ocupado conforme a necessidade que houver para a ocupação desse leito. Só que aqueles municípios que estão participando desse acordo, consequentemente, se esse leito liberar lá, esses municípios vão ter uma prioridade por eles estarem ajudando a custear. Né? Mas eles não vão ficar disponíveis, tá, gente? Se internar aqui e falar, estou precisando de um leito clínico, tem que ter. Não é assim que funciona. Né? Com a saúde, a gente vai pelas prioridades de necessidade. Então, só para deixar isso claro para a população, essa intervenção, esse valor que está sendo passado para lá, é para ajudar a subsidiar esses pacientes nossos que vão para lá. Por quê? Se um paciente é transferido daqui para um leito clínico lá, a chance de vagar uma vaga lá na UTI de lá e o paciente que já está lá
ocupar essa vaga é muito maior do que se o paciente estiver aqui, sair uma vaga de UTI lá e eles puxarem um paciente que está aqui. É muito mais fácil eles puxarem um que já está no hospital, no leito clínico lá. Tá? Então, isso aí realmente é uma coisa muito importante. Eu ainda, nesse encontro que nós tivemos aqui hoje à tarde com a presidente aqui do nosso hospital, estávamos presentes eu, o vereador Elson, e o vereador Alberto Carlos Gouveia. Nós, inclusive, pedimos a eles, né, que, posteriormente, eles assumiram agora a presidência do hospital, foi dia 1º de junho, eles estão ainda se inteirando do que está acontecendo, como se diz, dos desafios que eles têm aí pela frente, né, porque eu falo o seguinte, eles estão lá para prestar um serviço voluntário, eles não recebem nada por isso. Então, assim, é muito importante a gente deixar claro isso, porque eles estão lá para ajudar, né? Assim como todos nós aqui queremos que o hospital cada dia esteja melhor, eles, mais do que ninguém, estão vivendo o dia a dia do hospital. Então, eles mesmos falaram que depois querem estar presentes, querem passar como que está acontecendo, como que está sendo os desafios. A gente deixou, né, eu em nome, como se diz, da própria casa mesmo, porque eu sei que aqui é a casa do povo, é aqui que a gente traz todos os esclarecimentos. Convidei a eles, eles também falaram que vão estar presentes. Então, é isso, gente. É importante a gente deixar bastante claro essas situações, por quê? Porque aqui, esse recurso aqui está saindo da prefeitura, sim, mas ele é o dinheiro de cada um que está aí nos ouvindo em casa, é de cada pessoa aqui da nossa cidade. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com esses valores. E é por isso que a gente busca as informações para passar da forma mais correta. Muito obrigada, senhor presidente. Aproveitando o gancho desse mesmo assunto, eu tive com um membro da diretoria, foi hoje, ele explicou que nem a vereadora Daniela citou do subsídio que é passado pela prefeitura, o valor de 900 e alguma coisa, que a média é de 75 mil, só que isso não é suficiente, é uma ajuda importante, mas não é suficiente. Pelo que eu tive a conversa com o membro lá, ele me falou que hoje a despesa do hospital está em torno de mensal de 105 mil, ou seja, sem festa, sem ajuda, a gente tem que pensar e repensar muito, assim, para ajudar, porque são poucos municípios do nosso porte que tem um hospital como o nosso. Um hospital que atende todo mundo, sem distinção. Chega gente aqui, às vezes nem é do município, atende com muita destreza, né? E assim, eu acho que a gente tem que, uma matéria dessa que é muito importante, nesse caso essa ajuda vai ser muito bem-vinda. Eu queria pedir até para os nobres que a gente fizesse a votação para a dispensa do parecer para fazer a votação desse projeto ainda hoje, se os vereadores concordarem, é lógico. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vereador Sebastião Murilo. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores, senhoras, boa noite, pessoal que estão nos assistindo pelos meios de comunicação. Sem dúvida, para que não haja repetência na palavra da Ana Paula, também da Daniele, eu quero aproveitar essa oportunidade e parabenizar o Poder Executivo por essa preocupação com a nossa saúde e principalmente, né, o suporte ao nosso pequeno hospital, que com certeza ele se transforma grande, um verdadeiro gigante, com o apoio de cada um daqueles que colaboram. E quero dizer à equipe, ao pessoal que vinha na organização do hospital, e agora com essa nova diretoria, desejar para essa nova diretoria que seja bem-vindo, que faça sucesso, se Deus quiser, com apoio nosso, apoio do Executivo, apoio de todo mundo em geral, porque na verdade, com o nosso apoio, com o nosso entendimento, com a nossa ajuda e com essa parceria é que a gente vai conseguir chegar lá, né? E é muito importante que esse projeto hoje, senhor presidente, seja realmente votado, porque nós estamos aí numa guerra contra o Covid, já perdemos pessoas. É preciso que haja também uma preocupação muito grande
e isso nós temos de nossa parte. Nós nunca tivemos projetos, principalmente quando se diz, né, hospital, e seja para ajudar, sempre nós demos uma prioridade, né, priorizamos, às vezes nem passar por comissões. Eu acredito que hoje também não vai ser diferente. Então eu quero agradecer a equipe que passaram pelo hospital, e em nome do presidente, né, o ex-presidente, Marco Elvésio, junto com a equipe dele, que foi excelente. Essa nova equipe, se Deus quiser, também será de grande sucesso. Vão pegar um desafio, porque não foi, como foi dito ali, não tem festa, não tem leilões, mas se Deus quiser, eu creio que a gente vai passar por esse momento difícil. E quanto esse valor ao Hospital de São João del Rei, parabéns por essa decisão, é de grande e suma importância, porque nós dependemos desse hospital, que tem nos ajudado muito. Então, esse pequeno incentivo, com certeza, tornará grande para nós. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Mas muito obrigado pela oportunidade e, mais uma vez, parabéns a todos os funcionários da saúde e que Deus abençoe por essa linha de frente e que eles possam nos dar no dia a dia esse suporte e também se sentirem protegidos na fé de Deus quanto a esse Covid-19. Muito obrigado, senhor presidente. Só para acrescentar na fala do nobre vereador, tanto o poder executivo como legislativo também estão empenhados a fazer o que for de melhor para o nosso município, para o nosso hospital. Então vou passar em votação a dispensa do parecer. Vereador Roberto Carlos Gouveia. Boa noite, ouvintes do Alto Rio Grande, boa noite, senhores vereadores, demais integrantes da mesa diretora. Eu dispenso o parecer da comissão. Ana Paula Rodrigues. Eu dispenso o parecer da comissão. Antônio Aparecido Teixeira. Eu dispenso o parecer da comissão. Vereadora Daniele Martins. Eu dispenso o parecer da comissão. Vereador Elcio das Neves. Eu dispenso o parecer da comissão. Vereador Geraldo Kennedy Aquino. Dispenso o parecer da comissão. Vereador Sebastião Murilo do Nascimento. Eu dispenso o parecer da comissão. Vereador Ulisses Fernandes Teodoro. Eu dispenso o parecer da comissão. O parecer foi favorável pela dispensa. E, então, sendo nesse caso, passo o projeto em votação. Tem parecer, doutor Nelson? Parecer do nosso advogado, doutor Nelson. Senhor presidente, demais integrantes da mesa diretora, senhores e senhoras vereadores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, ouvintes da Rádio Alto Rio Grande, trata-se da análise do projeto de lei número 011 de 2021, que foi a mim apresentado para apreciação e emissão de parecer jurídico da referida proposição, que dispõe principalmente sobre o repasse de incentivo financeiro ao pequeno Hospital Nossa Senhora da Piedade e ao Hospital Nossa Senhora das Mercês, e contém outras providências. Na mensagem enviada pelo Executivo, a referida proposição fundamenta-se na alta demanda das entidades de saúde que serão beneficiadas, em razão da pandemia do Covid-19, especialmente no que tange às despesas extraordinárias causadas pela pandemia que vem perdurando durante o corrente ano de 2021, o que justifica o gasto do município em atendimento ao interesse público. Inicialmente, é importante aduzir acerca dos critérios adotados pelo Poder Executivo para as concessões e repasses das subvenções sociais. Para que sejam liberados repasses às entidades, necessário se faz o cumprimento de alguns requisitos, que é estar legalmente constituída, haver disponibilidade orçamentária e financeira própria e obrigatoriedade de prestação de contas por parte da entidade beneficiária, além de atender ao interesse público. Nesta esteira, deverá o Poder Executivo, através de seu órgão responsável pela liberação dos valores a título de incentivo financeiro, exigir das entidades toda a documentação necessária para a comprovação dos requisitos mínimos para a posterior liberação do repasse em questão. No que tange a dotação orçamentária pertinente ao caso, ficará a cargo do orçamento do município, que terá dotação delimitada no orçamento vigente,
podendo suplementar dentro dos limites legais, se necessário, tudo através da legislação municipal orçamentária específica. Sem adentrar no mérito dos valores que serão repassados, possuindo o município orçamento em dotação para o repasse das subvenções, entendo, salvo melhor juízo, que o referido projeto se encontra em conformidade com os ditames legais. Desta forma, foram atendidos os requisitos legais, formais e materiais para a aprovação do referido projeto de lei número 011 de 2021. Ademais, o projeto de lei em comento trata-se de questão de ordem pública e saúde da coletividade municipal, uma vez que as entidades elencadas na ementa atendem aos cidadãos de Piedade do Rio Grande, justificando-se de tal modo o repasse para suprir as necessidades e despesas em razão da alta demanda em saúde pública. Pelo exposto, se assim entender os nobres vereadores, pode o projeto de lei número 011 de 2021 ser aprovado por esta digna Casa de Leis, pois atendeu aos preceitos constitucionais e legais exigíveis ao caso. Esse é o parecer, senhor presidente. Com parecer favorável da assessoria jurídica, vou passar o projeto em votação. Vereador Alberto Carlos Gouveia. Eu voto sim pelo projeto. Vereadora Ana Paula Rodrigues. Eu aprovo o projeto. Vereador Antônio Aparecido Teixeira. Aprovo o projeto. Vereadora Daniele Martins. Aprovo o projeto. Vereador Elcio das Neves. Aprovo o projeto. Vereador Geraldo Kennedy de Aquino. Eu aprovo o projeto. Vereador Sebastião Murilo Nascimento. Sou a favor do projeto, senhor presidente. Vereador Ulisses Fernandes Teodoro. Eu aprovo o projeto, senhor presidente. O projeto foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto 002/2021. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei legislativo no 002, de 2 de junho de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de adesivo para identificar os veículos, máquinas e implementos oficiais da administração pública municipal no âmbito do Poder Executivo e Legislativo e das outras providências. Tem por objetivo possibilitar a identificação e, consequentemente, promover a fiscalização do uso dos referidos bens móveis a serviço do nosso município. A identificação dos veículos, máquinas e implementos oficiais possibilitará, onde quer que eles estejam, que a população contribua com a fiscalização do uso dos referidos bens, bem como denuncie possíveis abusos ou atos irregulares na sua utilização que, porventura, venha a ocorrer. Ademais, com a identificação dos referidos bens públicos, os poderes executivo e legislativo estarão cumprindo o princípio da publicidade e, consequentemente, da moralidade administrativa, conforme previsto em nossa Constituição da República de 1988. Assim, esperamos que os nobres edis aprovem o projeto em comento para que possa surtir os efeitos legais. Câmara Municipal de Piedade do Rio Grande, 2 de junho de 2021. Daniele Martins, Elcio das Neves Paula, Fernando Fagundes Correia, Antônio Aparecido Teixeira Rodrigues e Alberto Carlos Gouveia. Projeto de lei legislativo número 002, de 2 de junho de 2021, dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de adesivos para identificar os veículos, máquinas e implementos oficiais da administração pública municipal no âmbito do Poder Executivo e Legislativo e das outras providências. A Câmara Municipal de Piedade do Rio Grande aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os automóveis, viaturas, ambulâncias, vans, combis, motos, caminhões, ônibus, máquinas rodoviárias e agrícolas e implementos oficiais do município de Piedade do Rio Grande, de propriedade ou a serviço do Poder Executivo ou Legislativo, deverão ser identificados por meio de adesivo com as seguintes informações. Parágrafo 1º. O adesivo deverá constar o brasão oficial do Poder Municipal responsável. Parágrafo 2º. Estando a serviço do Poder Executivo, deverá ainda consignar os seguintes dizeres: Prefeitura Municipal de Piedade do Rio Grande, Minas Gerais, nome da secretaria que o veículo esteja vinculado e a expressão uso exclusivo em serviço. Parágrafo 3º. Estando a serviço do Poder Legislativo, deverá consignar os seguintes dizeres: Câmara Municipal de Piedade do Rio Grande, Minas Gerais, e a expressão uso exclusivo em serviço.
Artigo 2º. O adesivo deverá ser visível, colorido, ter dimensões mínimas de 65 centímetros de comprimento por 30 centímetros de largura. O brasão oficial do Poder Municipal deverá ter as dimensões mínimas de 20 centímetros por 21 centímetros e as letras serão de fonte Miriade Pro com tamanho mínimo de 60 e em negrito, devendo a expressão uso exclusivo em serviço estar escrita em letras maiúsculas. Parágrafo 1º. No caso de veículos, carros, ambulâncias, viaturas, caminhões, vans, combis, ônibus e outros, o adesivo deverá ser afixado nas portas dianteiras dos mesmos, em ambos os lados. Parágrafo 2º. No caso de máquinas, implementos e motos, não sendo possível a fixação dos adesivos nas dimensões descritas no caput do presente artigo, deverá o Executivo Municipal adequar o tamanho e afixar o mesmo nos lados direitos e esquerdos em local adequado e que proporcione boa visibilidade. Artigo 3º. Sendo o veículo ou viatura pertencente a algum serviço específico, tais como Conselho, CRAS ou outros órgãos de fiscalização, além do adesivo especificado no artigo 1º dessa lei, o Executivo Municipal deverá providenciar e afixar os outros adesivos que sejam específicos para identificação do devido serviço. Artigo 4º. O Poder Executivo e Legislativo deste município terão o prazo de 30 dias a contar da data da publicação dessa lei para que todos os veículos, máquinas e implementos já existentes sejam adesivados e 30 dias quanto da aquisição de novos veículos, máquinas e implementos. Artigo 5º. No caso de danos ocorridos nos adesivos já fixados nos veículos, máquinas e implementos, ou mesmo em razão do desgaste por tempo de uso que impossibilite sua leitura e identificação conforme citado no artigo 1º dessa lei, esses deverão ser imediatamente substituídos por adesivos novos com as mesmas descrições anteriores. Artigo 6º. Fica proibida a inclusão de qualquer outra descrição nos adesivos, senão os de forma descrita no artigo 1º da presente lei. Artigo 7º. Quando tratar-se de veículos, máquinas ou implementos adquiridos mediante convênio, doação ou inserção de uso, caso esses já tenham sido adesivados ou necessitem ser adesivados com os adesivos dos seus órgãos de sua origem, o município anexará os adesivos provenientes dessa lei em outro local, mas que possibilite uma boa visualização. Artigo 8º. As despesas decorrentes dessa lei incorrerão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente. Artigo 9º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Piedade do Rio Grande, 2 de junho de 2021. Daniele Martins, Elcio das Neves Paula, Fernando Fagundes Correia, Antônio Aparecido Teixeira Rodrigues e Alberto Carlos Gouveia. Palavra está aberta. Vereadora Daniele Martins. Bom, esse projeto ele já havia entrado em reunião no dia 16, né? Foi passado aí para os nobres vereadores no dia 2 de junho, e hoje ele retorna para novamente estar em votação. Gostaria de explanar um pouquinho, porque às vezes tem pessoas que estão ouvindo a reunião hoje, está vendo a reunião hoje e não viu, no caso, no dia 16, quando esse projeto entrou em votação. Ele foi para a comissão, né, devido a um pedido de vista, e hoje ele está retornando. Esse projeto, ele, basicamente, ele tem como objetivo padronizar os adesivos aqui da nossa cidade nos veículos, máquinas, implementos e assim por diante. Primeiramente, para ficar uma coisa organizada, né, para a cidade ter uma padronização nos adesivos, porque a gente tem vários tipos de adesivos hoje sendo utilizados. Em segundo lugar, dando uma obrigatoriedade que esses carros, máquinas, implementos e assim por diante, tenham obrigatoriedade municipal, que essa é uma lei municipal que está sendo criada, de serem adesivados tanto de um lado quanto do outro, né? O adesivo, basicamente, na outra vez eu até mostrei, trouxe novamente. Ele traz aqui, como estou mostrando, e o Johnny está mostrando aí nas redes sociais, vem o brasão da prefeitura, né? O nome de Prefeitura de Piedade do Rio Grande, Minas Gerais, a secretaria a qual ele pertence, que é muito importante, se é da saúde, se é da educação e assim por diante, e o uso exclusivo em serviço, que é extremamente importante, né? Porque todos os máquinas, equipamentos, veículos da prefeitura,
eles são para ser usados exclusivamente em serviço, né? E, de preferência, em suas secretarias. Por quê? Hoje mesmo nós temos um exemplo muito claro na Secretaria da Saúde, que a gente tem todos os carros aí que são direcionados a essa secretaria e que hoje são de extrema importância aí para a locomoção dos pacientes, né? Seja para exames, consultas e assim por diante. Uma outra secretaria que hoje a gente usa muito, está usando demais o carro, educação, né? Então, é muito importante hoje a gente ter esse carro para educação. Por quê? Devido à pandemia, as atividades elas têm sido entregues em residência dos alunos. Então, esse carro hoje ele tem tido assim, uma importância muito grande aqui no nosso município, porque leva as atividades, busca as atividades que foram deixadas no período anterior, né? Então, assim, imagina se a gente não tivesse esses veículos. Então, é muito importante que se tenha e é muito importante que eles sejam usados nas suas devidas secretarias. Precisamos, né, às vezes, até conseguir mais veículos. Por quê? Porque a gente sabe da demanda existente. Tem a Secretaria de Assistência Social, que precisa de um veículo, né, para fazer as suas visitas. Tem, às vezes, aqueles veículos que são alugados, aí, né, são terceirizados pela prefeitura, mas a gente precisa, às vezes, conseguir outros. Assim como nós também já pedimos 2 veículos aí para saúde, né, com o deputado o Frederico, o doutor Frederico, que está para chegar, e a gente precisa também que eles sejam utilizados na secretaria pertinente. Tem também a questão das placas, que agora no Mercosul, elas não estão vindo mais de cores diferenciadas, como era antigamente, que eram na cor branca, né, dos veículos oficiais, e hoje o que difere é somente a cor de letras e números, né, que hoje são azul, dos veículos oficiais aí da prefeitura, e os demais particulares na cor preta, as escritas, o que dificulta muito o reconhecimento aí fora do município. Então, mais um motivo aí para os veículos serem adesivados. Uma outra questão que hoje eu gostaria de pontuar aqui, que eu acho que é muito importante, é o seguinte. Mas por que a vereadora Daniele pontua todos os assuntos em reunião? Porque aqui é o momento, é o lugar, e é para essa finalidade que existe a vereadora Daniele, no meu caso aqui hoje. Muitas pessoas questionam o seguinte: mas será que os veículos estão sendo usados nas devidas secretarias, nos pertinentes serviços? Seguinte, gente, a gente está, inclusive, criando mais essa lei municipal para que realmente as pessoas acompanhem, né, para elas vejam que esteja sendo utilizado da forma correta. Mas o prefeito ele anda no carro da saúde. Anda, ele pode andar, ele não está fazendo nada de errado, ele não está contra a lei. Muitas pessoas, às vezes, questionam, mas ele pode? Pode, com certeza ele pode. Até porque o prefeito ele tem que fazer as suas visitas, ele tem que andar pela cidade, ele tem que conhecer os desafios, onde estão os problemas da cidade, para que ele possa dar soluções. Mas você acha isso correto? Bom, aí já é outra questão. Eu, vereadora Daniele, acho o seguinte: o que seria o ideal? É uma sugestão que eu deixo. Que seja feita a aquisição de um carro para o gabinete. Por quê? Porque ele vai ter esse carro exclusivamente, como se diz, para o gabinete, onde ele vai poder fazer as suas visitas, fazer o seu monitoramento, porque isso é do trabalho dele, e eu acho muito importante que isso seja feito, mas que seja no veículo do gabinete. Assim como os carros da saúde sejam utilizados para a saúde, da educação para a educação, e assim por diante. Por quê? Porque quando você for mandar um paciente para fazer uma consulta, para fazer um exame, o carro da saúde, primeiro, ele tem que estar disponível, né, porque se ele existe é porque a população precisa. Segundo, ele tem que estar em boas condições, né, tem que estar com as suas manutenções em dia, e assim por diante. Se a gente pegar esse carro para ficar fazendo essas visitas, esse monitoramento dentro da cidade, consequentemente, a gente está gerando um desgaste para esse veículo. Possivelmente, às vezes ele vai durar menos tempo, às vezes, na hora que precisar dele para fazer uma viagem a longa distância, ele pode, às vezes, não estar nas condições adequadas. Então, esta é a minha sugestão, né? Mas nós estamos aí na pandemia, vai gastar dinheiro com veículo aí para o gabinete? Beleza, vamos pensar o seguinte: se esse veículo está sendo adquirido para o gabinete, é porque tem necessidade dele para lá.
Se tem o recurso, nada mais justo que ele seja comprado. Com isso, a gente vai estar preservando os demais veículos aqui do nosso município, né? Então, às vezes, é um investimento hoje para uma economia futura. Esse é o meu ponto de vista. Ah, mas por que você está tratando esse assunto? Porque tudo que o povo passa, tudo que o povo questiona, aqui é o lugar, aqui é o momento da gente tratar dos assuntos. E esclarecer, gente, o prefeito não está fazendo nada de errado caso ele esteja andando num carro da saúde, da educação e assim por diante. Porém, existem outros caminhos para que esses carros sejam preservados, né, e ele continue também fazendo o seu devido trabalho que ele precisa fazer. Claro, em uso exclusivo em serviço, que inclusive consta aqui no adesivo. Fora do horário, final de semana, fora de trabalho, não, ele não pode andar, tá? Não pode. Nem ele, nem outro profissional, nem outro secretário, nenhum outro funcionário público. Vou dar um exemplo. A Câmara hoje adquire um carro, vamos supor. Ela pode comprar um carro aqui para os vereadores fazer os seus trabalhos. Nada mais justo, caso ela tenha esse recurso e ela queira fazer. Esse carro ele vai poder ser utilizado fora dos horários de trabalho? Não. Ele vai poder ser utilizado para outros fins que não sejam para a população? Não. Né? O que é certo em um lugar, ele é certo em outro lugar também. Tanto que aqui cita, os mesmos adesivos também podem ser e vão ser, têm que ser utilizados na Câmara Municipal também, caso exista um veículo aqui na Câmara. Seja hoje, seja daqui a um ano, seja daqui 2. Ah, isso é só para essa administração? Não. É para qualquer administração que vier assumir futuramente. Lei, é para todo mundo. Aqui não tem é porque esse, porque aquele. O certo tem que ser certo. Então, gostaria de deixar isso muito claro, né? O porquê dessa importância, o porquê da criação desses adesivos e o porquê da gente entender como as coisas podem funcionar, como elas devem funcionar e como, às vezes, a gente não entende o que está acontecendo, às vezes a gente julga. Ah, isso está errado. Não, não é bem assim. Vou dar um exemplo. A gente tem aqui hoje uma caminhonete, a Toro, que ela é da saúde. Essa caminhonete ela teve seus imprevistos, ela já teve seus consertos, né? É uma caminhonete muito importante para o nosso município. Por quê? Porque, além dela ser da saúde, a gente tem aqui uma malha de estrada rural muito grande, que, em tempo de secas, nós já estamos enfrentando dificuldade com as estradas. Então, essa caminhonete ela é muito importante. Para quê? Para buscar um paciente na zona rural, para levar um médico a ter um atendimento que seja em Santo Antônio do Porto, seja no bairro Jardim, seja em São Sebastião do Paraíso e assim por diante. Para levar um médico, um enfermeiro, um dentista, um profissional de limpeza. Então, assim, ela é um carro hoje que o município tem para a saúde de extrema importância, tanto na época da seca, quanto principalmente na época das chuvas. Ela é um carro mais forte, um carro mais alto, tem mais condições de chegar até um cidadão, um paciente que esteja precisando aí de um atendimento, né? Então, assim, é um carro que realmente eu vejo que, para a saúde, ele é muito importante. E, com certeza, acredito que ele deva ser usado para essa finalidade, até porque é a única caminhonete Toro que nós temos aqui e a população precisa muito dela. Então, assim, estou pontuando esses pontos, por quê? Para a população entender, né, o que tem, como deve ser usado e a forma que é correta hoje da gente entender. Muitas coisas, gente, só para finalizar, né, a gente pode tudo, mas muitas coisas, às vezes, a gente não deve. Né? Então, é só para fechar. Né? Gostaria, inclusive, de pedir ao Dr. Nelson, que é o nosso assessor jurídico, com relação à questão de custos desse projeto, se a gente está gerando gasto ou não para o município, porque eu tive essa dúvida por parte de vereadores, né? Tentei sanar, que, inclusive, a gente tem, né, orçamento previsto, a gente tem, inclusive, uma ação prevista aqui na EDO, que nós aprovamos aqui na última reunião, que está dentro aqui de gestão administrativa, que é a seguinte, ela é o programa 009, manutenções das ações de transparência e publicidade, com divulgação de atos e fatos relacionados à administração em meios digitais, impressos e outros. No meu entendimento, não estamos gerando custos, até porque a gente já tem esse orçamento previsto, né,
que inclusive está muito bem discriminado, mas eu gostaria de sanar essa dúvida com o nosso assessor jurídico. O senhor autoriza, senhor presidente? Antes de passar a palavra ao doutor Nelson, queria só pontuar uma parte da fala da vereadora. Na questão de, para que fique bem assim, para as pessoas entenderem, porque vai ter final de semana que vai ter carro da saúde andando, porque tem consulta final de semana. Eu sou motorista lá, eu posso falar o que acontece, porque às vezes alguém vai ver, mas está andando no carro da saúde final de semana. E final de semana, assim, quero deixar que eu já levei paciente até dia de domingo. Sábado, domingo, com exceção de ambulância. Tirando as ambulâncias, carro, já levei consulta tipo mutirão de catarata, mutirão de alguma doença que tem, que eles passam, fazem o mutirão, vai atender no sábado, no domingo, em tal cidade. Aí, nesse caso, exclusivamente, o carro da prefeitura vai rodar, nesse caso. Passa a palavra para a vereadora Daniele. Muito bem pontuado, vereador Fernando. Eu acho muito importante a gente deixar isso claro, e, inclusive, os carros estando adesivados, né, a população vai ter conhecimento se aquele carro é da saúde, se ele está em uso, até porque a nossa cidade aqui ela é pequena, todo mundo, conhece os motoristas e assim por diante, né? E conhece as pessoas que também, às vezes, vão até estar dentro dos carros, né? Então, acho muito importante isso. Existem as suas exceções, né? E a população ela tem esse papel de fazer esse reconhecimento do que está ocorrendo. Então, muito importante a sua colocação. Muito obrigada. Passa a palavra ao assessor jurídico, doutor Nelson. Essa matéria, inclusive, vereadora Daniele, foi também já discutida no projeto que nós tivemos semana passada, da questão da criação de despesas para o município de projetos de leis que partem, né, do Poder Legislativo. Em regra, nós sabemos que há uma vedação constitucional de que se crie despesas para o Executivo, né, projetos de lei que partam do Legislativo, se crie despesas para o Executivo, ou caso eles venham a criar despesas, eles demonstrem de onde sairá o recurso. Entretanto, não é todo e qualquer projeto de lei que, apesar de criar despesas, ele se encaixa nessa vedação constitucional. Inclusive, quando fazia o estudo desse projeto de lei, nós tivemos um julgado no estado de São Paulo, até passei para a vereadora, do município de Mauá, que aconteceu justamente esse questionamento. Um dos vereadores do município de Mauá fez uma lei com partes que também previa a questão da adesivação dos veículos do município, né, apesar de ter outros dispositivos, mas também tinha a questão da adesivação dos veículos do município. Então, foi matéria julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, citando inclusive decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. E eu vou até pedir licença aos nobres vereadores para citar alguns trechos que vai ajudar, né, a clarear essa questão das despesas. O julgado diz assim: a simples imposição de obrigação de identificação dos veículos oficiais não ofende os dispositivos constitucionais. Em casos que envolvem iniciativa parlamentar de lei, ou seja, iniciativa de vereadores, iniciativa de deputados estaduais e federais, que se refira à atividade administrativa, o Supremo Tribunal Federal, em julgado recente, submetido à repercussão geral. O que é repercussão geral? Chegaram muitos questionamentos desse tipo no Supremo Tribunal Federal. Ele reconheceu que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no artigo 61 da Constituição Federal. Sempre quando se diz taxativamente, ou seja, a limitação é apenas aquilo que está escrito. Não é possível uma interpretação ampliativa em relação ao que pode e o que não pode. E esse tema foi de relatoria do ministro Gilmar Mendes, e ele assim se expressou no julgado dele.
não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico dos servidores públicos. Ou seja, se essa lei ela não está criando uma despesa, ou seja, criando um benefício para determinado servidor, né, trocando em miúdos o que está escrito aqui, que venha a mudar algo na estrutura de secretarias do município ou de qualquer outro órgão do município, essa lei, apesar de criar despesa, ela não está vedada pela Constituição. Então, adotando o modelo constitucional em respeito ao princípio da simetria, não afronta a competência privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, lei que não cuide especificamente de sua estrutura, ou da atribuição dos seus órgãos, ou do regime jurídico dos servidores públicos. Assim, não se vislumbra ofensa à separação dos poderes, pois não se trata, no caso, de intervir em ato de gestão do município. Na realidade, o administrador público está mesmo obrigado a dar publicidade e transparência a todos os seus atos. A Lei Federal 12.527 de 2011, de alcance nacional e que trata justamente da questão da transparência, tem como mandamentos a divulgação de informações de interesse público, o estabelecimento de uma cultura de transparência e de um controle social na administração pública. O artigo 8º, parágrafo 1º dessa lei, torna obrigatória a divulgação de dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades, que é o que está no inciso 5. A referida lei parte do princípio da publicidade da administração pública, que está no artigo 37 da Constituição Federal. Assim, a publicidade dos atos de gestão é mandamento a ser observado por todo gestor público. O ato administrativo que não observar estará evado do vício de ilegalidade e, como consequência, será inválido. É nesse âmbito que a legislação municipal, ao determinar a identificação da frota oficial de veículos, apenas regulamentou regra já aplicável aos municípios. O que quer dizer isso? A Lei Federal número 12.527, ela já determina a questão da publicidade de todos os atos. Quando a gente vê uma placa em determinada obra, quando a gente vê a identificação de determinado serviço que o município está prestando e quando a gente vê também um veículo adesivado. Nós estamos demonstrando para o cidadão, dando publicidade para aquele cidadão daquela verba, daquele veículo, de como ele está sendo usado. Então, apesar da questão da lei estar criando sim uma despesa, seja ela grande ou pequena, mas ela não está criando nada novo na administração. Nós não estamos criando uma despesa nova. Já é obrigação da administração fazer publicidade dos seus atos. Nós estamos apenas colocando como que essa publicidade vai acontecer. Vereadora Daniele Martins. Agradeço pelo esclarecimento, doutor Nelson. Muito obrigada. Eu passo a palavra para o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, presidente Ulisses Fernandes Teodoro. Boa noite a todos, aos ouvintes da 104,9, aos presentes na casa e os que nos assistem pelo Facebook. A Comissão de Justiça e Redação Final é presidida por mim, vereador Ulisses Fernandes Teodoro, vice-presidente Alberto Carlos Gouveia e secretário Antônio Aparecido Teixeira Rodrigues. Analisamos o projeto de lei número 002 de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de adesivo para identificar os veículos, máquinas e implementos oficiais da administração pública municipal no âmbito do Poder Executivo e Legislativo e da outras providências.
Projeto este que obteve o parecer favorável por unanimidade desta comissão. Sala das Sessões, aos 30 dias de junho de 2021. Senhor presidente, eu dei o meu parecer favorável ao projeto porque tirei minhas dúvidas com o doutor Nelson. Meu nome também estava nesse projeto, mas tive dúvidas e por isso retirei. Uma delas era por ser tratado o projeto sem constitucional, falei com a vereadora Daniele. Também conversa com o vereador Tindico, vereadora Ana Paula também. E depois de tudo isso que o doutor Nelson explicou aqui para a gente, muito bem explicado, e conversa também com os nobres vereadores que compõem esta comissão, chegamos à unanimidade do parecer. O projeto é importantíssimo para o município, o doutor Nelson falou muito bem aqui, para identificar e também na questão das placas, em se tratando de pedágios fora daqui. Então, eu vejo que vai ser bom para nós e é um passo muito importante que estamos dando nessa casa aqui, se tratando de transparência ao município, senhor presidente. Mas é isso. Espera aí, presidente. Tem mais um pouquinho aqui que eu tive com o secretário, não sei se é secretário, mas responsável pelo transporte aqui em Piedade. Temos aqui na prefeitura 45 veículos, sendo 5 ambulâncias, 3 caminhonetes, 2 rebocadeiras, 1 patrol, 3 tratores, 6 motos, 1 cortador de grama trator, 2 combis, 4 caminhões, 5 ônibus, 11 carros de passeio, 1 caminhão, 1 rolo compactador e 1 pá carregadeira são veículos de concessão CUDER, para a população ficar sabendo de quantos veículos que a gente tem aqui. E temos um NIM parado no estacionamento. No mais, é isso. Passo a palavra ao vereador Elcio. Gente, boa noite a todos a todos os ouvintes da Rádio 104.9. Aqui eu quero falar desse projeto desse adesivo, é muito importante porque a gente, às vezes, está na cidade e leva uma pessoa no médico, o adesivo ajuda muito. Eles, assim, ver que o carro está próximo dele, às vezes que essas placas novas não tem como identificar, né? E é muito importante que essa lei, como o doutor Nelson disse, ele já existe, e é muito bom porque o carro da saúde, a pessoa fala assim, o carro da saúde está chegando, e sabe que está com o adesivo, já está identificado. Agora, o da educação também, todos os outros, é muito importante, gente, e é só isso. Diante da aprovação da comissão, eu passo o projeto em votação. Vereador Alberto Carlos Gouveia. Eu voto sim pelo projeto. Vereadora Ana Paula Rodrigues Fernandes. Eu não sou contra os adesivos. Eu acho que tem que ter, sim, uma forma da população estar sabendo qual carro é do município, qual não é, igual já foi falado aqui inúmeras vezes. Mas eu sou contra o projeto, porque, igual semana passada, estou justificando meu voto, ele está gerando, sim, uma despesa para o município. E no meu entendimento, ele está gerando despesa, seja ela ilisória, seja R$1, seja R$1.000, seja 1 milhão. É despesa, então isso não é função do legislativo, e sim do executivo. Então, eu acho que a gente tinha que indicar para o executivo que ele faça a adesivação de todos os veículos, de todos os maquinários, e da forma que igual está explanado no projeto, que tem as fontes, tem o tamanho, tem tal. Então, eu acho que isso tinha que ser uma indicação e não um projeto de lei. Então, por isso, eu sou contra o projeto. Vereador Antônio Aparecido Teixeira. Aprovo o projeto. Vereadora Daniele Martins. Eu estou de acordo com o projeto. Vereador Elcio das Neves. Eu aprovo o projeto. Vereador Geraldo Kennedy Aquino. Senhor presidente, também seria favorável ao projeto. Não vejo problema nenhum, até sou a favor dos adesivos, mas eu entendo que o projeto ele tem vício de iniciativa. Esse texto que o doutor Nelson leu, com todo respeito, isso se chama jurisprudência. Jurisprudência, você pode encontrar, quando você quer defender uma tese,
você encontra jurisprudência favorável e a favor. Então, você encontra favorável e a favor. A gente tem visto muito no Brasil, principalmente, né, partindo do Supremo, que é o guardião da Constituição, ele tem sido muito confuso em ir contra a Constituição Federal. Principalmente, como foi dito aí, o excelentíssimo lá, membro do Supremo lá, senhor Gilmar Mendes, né, que todo mundo lembra que, não sei se foi o ano passado, mandou soltar um dos maiores traficantes que tem no Brasil, um traficante internacional, entendeu? E no outro dia mandaram prender ele de novo, porque ele não achou ele até hoje. Então, a gente, com todo o respeito que eu tenho ao Supremo, né, a gente não pode ir muito só por eles. E o meu entender, meu voto, entendeu? Apesar de achar que o projeto está tudo ok, eu voto contra. Vereador Sebastião Murilo do Nascimento. Senhor presidente, às vezes hoje quebrando o protocolo, porque o certo de falar do projeto, o senhor deu aquele espaço para a gente falar sobre o projeto. Eu dei espaço. Isso, exatamente. E hoje, peço-lhe desculpa por mim pedir essa oportunidade para falar na hora do voto. Eu seria sim, não tenho nada contra o projeto. É um projeto excelente, encaro também da mesma forma, e eu seria a favor, sim, uma indicação vindo do Poder Executivo. Também encaro dessa forma essa questão de ser inconstitucional. Me desculpa também, senhor doutor Nelson. Outra preocupação minha é que o carro da saúde não poderá fazer um atendimento na área da educação, ou da educação fazer um atendimento na área da saúde. A nossa cidade é pequena. Nós vivemos, esse é o meu ponto de vista, nós vivemos em momento de parcerias, nós falamos disso agora há pouco. Então, de repente, a gente pode ver um carro da educação carregando um paciente, fazendo serviço que seria o carro da saúde. De repente, os carros da saúde estão, por algum motivo ou outro, estão viajando ou está quebrado, por exemplo, e aí poderá haver um receio de não usar o carro da educação para salvar vidas. Então, senhor presidente, espero que a população entenda, não sou contra o projeto. Sou a favor do projeto de forma indicação. E hoje eu estou sendo contra, preservando para que amanhã, de repente, a gente pode pagar muito caro por isso, por essa decisão. Então, senhor presidente, eu sou contra o projeto. Muito obrigado. Vereador Ulisses Fernandes Teodoro. Eu sou a favor do projeto, senhor presidente. O doutor Nelson deixou muito bem claro aqui, então acho que o advogado da casa está certo no que ele está falando. O projeto foi aprovado por 5 votos a 3. Fernando. Passo a palavra para a vereadora Daniele Martins. Eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui, gente, porque diante da fala aqui do vereador Sebastião, fica parecendo que o nosso projeto ele está proibindo que um carro ele faça um serviço para outra finalidade que não seja aquela. O nosso projeto é para uma adesivação de veículos. Ele não traz aqui nenhuma forma de proibição para que isso ocorra, tá? Isso é muito importante deixar claro, tá? Porque aqui a gente trabalha com dados, a gente trabalha com realidade, a gente trabalha da forma correta. É correto um carro da saúde estar atendendo a parte da educação e vice-versa e assim por diante? Não digo que seja errado, né? Isso depende muito da necessidade. Agora, que se existe o carro da saúde é para atender a saúde, se existe o da educação é para atender a educação, e assim por diante.
Nada impede que, em uma eventualidade, esse serviço seja prestado. Nós não estamos aqui para julgar essa situação. E esse projeto não traz nenhuma proibição com relação a isso. Acho muito importante a gente deixar claro, porque aqui a gente trabalha com o que a gente acredita ser certo. Respeito a sua opinião, tá, vereador Sebastião, mas deixo isso bem claro, porque acho importante a população entender. O projeto é sobre adesivação de carro, não traz nenhuma proibição quanto ao seu uso, como eu disse em uma argumentação minha anterior. Eu acho até importante a argumentação ela ocorrer antes do voto por conta dessas situações, porque na hora da argumentação todo mundo faz as suas defesas e coloca seus pontos de vista. E na hora do voto é hora de votar. Mas entendo também que o senhor presidente abriu essa exceção, respeito também o vereador Sebastião, ele tem seu direito, mas eu acho importante a gente não deixar dúvidas aqui para a população. Por quê? A gente está aqui para esclarecer, não para criar elas. Meu muito obrigada. Vereador Sebastião Murilo. Então, senhor presidente, haja vista que a vereadora Daniele deixou bem claro que o projeto tem que ser discutido antes da votação, Sim. mas isso eu pedi a Vossa Excelência a desculpa antes. E é para isso que nós somos 9 componentes aqui na Câmara, exatamente para concordar ou discordar. E haja visto também que nós vereadores, respeitamos uns aos outros, mas nós temos a palavra, o direito de expor, falar sobre o nosso ponto de vista e nossas opiniões. E quero deixar bem claro que essa é uma preocupação minha. Eu não falei que vai ser proibido. Peço Vossa Excelência, os senhores e senhoras, a rever, Eu não falei que vai ser proibido. Mas eu tenho medo que isso ocorra, de alguma forma, a inibir, muitas vezes, até o condutor do veículo, no final de semana, dele estar num carro da educação, dando socorro a alguém com problema de saúde. Mas essa é uma opinião minha. Peço desculpa aos senhores e senhoras, mas, mais uma vez, não sou contra esse projeto. Excelente projeto. Respeito, só tenho que votar sim ou não. Votei não por essa preocupação. E a outra é devido, na minha opinião, ser inconstitucional. Mais uma vez, peço desculpa ao nosso doutor Nelson. Obrigado. Eu quero deixar bem claro que aconteceu uma exceção hoje, mas eu espero que os nobres vereadores debatam a causa antes da votação. E, senhor presidente, está previsto no nosso regimento interno. Todo vereador tem de 3 a 5 minutos para comentar o voto. Está no nosso regimento. Então, eu espero que, se for possível, claro, com o regimento aqui, estou falando que a gente tem que discutir, mas se possível a gente puder discutir antes, comentar o voto, concordo em comentar o voto, mas não um debate. E assim eu concordo que cada um faça seu voto, comente sobre o seu voto e não tenha debate. Para a gente já fazer isso de forma que não cause nenhum constrangimento com nenhum. E assim, a questão eu quero falar assim, porque eu trabalho na saúde, eu posso deixar bem claro que isso aí que o vereador falou é importante, mas assim, num projeto, como a vereadora disse, não tem nada falando que está proibido, porque hoje acontece, a gente usa carro da saúde na educação e vice-versa, porque precisa, demanda. Tenho quase certeza que isso não acontecerá, nenhum tipo de proibição e nenhum tipo de fiscalização indevida, falando, o carro está num lugar, fazendo outro serviço. Eu acho que isso não vai acontecer, espero que não aconteça. Vereador Elcio. Senhor presidente, quero dar mais uma palavrinha aqui sobre a vereadora Daniele falou aqui. Eu acho que não é proibindo o carro da educação levar um paciente, mas eu acho que cada um para cada atividade deles. Porque eu trabalho em uma das empresas, cada carro para cada função. Que às vezes pega o carro da saúde, obrigação do carro da saúde tentar da secretaria disponível. Por isso nós estamos correndo atrás de carro e deputado, tentando chegar 2 carros para a saúde, e eu espero que esse fique para a saúde.
porque a hora que precisar fazer uma viagem longa, tem o carro para fazer aquela viagem. Tem carro aí que não aguenta viajar. Aí, em vez de um posto de saúde de Jardim, tem um padre lá passando, já parou, já não pode ver. Como é que vai passar na barreira aí policial? Eu acho que cada um tem que ter o carro para aquela atividade própria. Vereadora Ana Paula. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Nelson. Sim. Eu recebi uma mensagem aqui agora, doutor Nelson, eu acho que você que é a pessoa melhor para poder estar respondendo. Deixa eu só pegar aqui. Acredito que seja algum internauta que esteja assistindo a nossa reunião. Falou assim, como o Legislativo pode estar fazendo um projeto de lei para o Executivo, demandando essa questão do adesivo, né? Que entendeu que não é uma despesa, mesmo sendo ela pequena, que na sua fala você falou que pode ser pequena ou grande, não tem problema, né? Se a gente pode fazer um projeto de lei pedindo para asfaltar uma rua do município, desde que, peraí, tem um finalzinho aqui. Pedindo asfaltar uma rua do município, já que é previsto em orçamento. É justamente aquela questão quando foi citado no voto do desembargador. Aí você está entrando na questão administrativa. Cabe ao município decidir qual rua é prioridade para ele, o executivo municipal, qual rua é prioridade para ele calçar ou não. Então, está previsto no orçamento, mas no orçamento está previsto calçamento de rua. Quem decide qual rua vai calçar primeiro ou depois é o Poder Executivo. Nós não podemos fazer projeto de lei para isso. O que nós podemos é, no orçamento, colocar recurso de um lado para tirar recurso de determinado ponto para colocar para calçar aquela determinada rua. Mas nós não podemos, na verdade, não determinada rua, calçar ruas. Nós não podemos nem citar qual rua que é. Então, se no orçamento está previsto 500 mil para calçamento, pavimentação de ruas, os vereadores entendendo, pode passar para 700, entender que tem mais ruas para calçar. Agora, vai calçar a rua de nome tal, número tal, isso, infelizmente, a gente estaria entrando na esfera do município e decidindo por ele qual rua é prioridade ou não. Não, obrigada. Eu entendi sua colocação. Espero que a pessoa que esteja em casa entendeu, se não, mande o questionamento também. Acho que foi pelo fato da sua fala, de falar que dependendo que não importa o valor da despesa. Né? Eu acho que foi por esse entendimento. Mas obrigado. Leitura das correspondências. Piedade do Rio Grande, 30 de junho de 2021. Ao gabinete do prefeito municipal de Piedade do Rio Grande. Excelentíssimo senhor José Fernandes Neto, digníssimo prefeito, com os cumprimentos do Poder Legislativo dessa municipalidade, venho por meio desse solicitar de Vossa Excelência a manutenção da entrada que dá acesso ao povoado do Carvão, mais precisamente na saída da MG 338, Curva da Rosa. Tal solicitação se faz pelo fato de que a referida entrada se torna muito perigosa devido ao buraco feito pelas águas da chuva que fica logo na saída do asfalto. Certo seu pronto atendimento, aproveito os ensejos para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Alberto Carlos Gouveia, vereador. Ofício número 069 de 2021. Gabinete do prefeito. Destino Câmara Municipal. Comunicação faz. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, com os nossos cumprimentos, servimos do presente expediente como princípio fim de comunicar a Vossa Excelência e seus pares que, relativamente à fraude sofrida pelo município de Piedade do Rio Grande, comunicada através do ofício de número 66/2021, foi possível recuperar administrativamente a quantia de R$ 94.935, a qual foi devolvida pela instituição bancária em data de 29 de junho de 2021, mediante se extrai da documentação nesse ato encaminhada. De se salientar que a decisão administrativa do Banco do Brasil decorre do empenho da administração no sentido de promover o ressarcimento ao erário, vez que compete à instituição bancária manter a segurança dos usuários. Ao ensejo, reafirmamos que estamos enviando
esforços na afã de recuperar todos os valores ilicitamente debitados das nossas contas. Sem mais para o momento, reiteramos protestos de elevada estima, distinta consideração, colocando-nos à disposição para o que se fizer necessário. Cordialmente, José Fernandes Neto, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Fernando Fagundes Correia, Presidente da Câmara Municipal de Piedade do Rio Grande. Gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui presente. Vou passar a palavra mais uma vez, deixando aqui que a gente vamos entrar em recesso a partir de hoje, voltando no dia 2 de agosto. Passo a palavra à vereadora Ana Paula. Não vou demorar, tá, senhor presidente? Eu tive em conversa hoje com o Camilo e o prefeito a respeito do castramóvel, né, que é um assunto que já foi discutido muitas vezes aqui na casa, e eles me informaram que está em processo de licitação. Então, eu acredito que em breve a gente terá esses serviços. A gente ainda não tem um quantitativo de quantos cachorros, cadelas, gatos e gatas vão ser castrados, mas a informação que eu tenho agora, no momento, que primeiro vai ser feito o levantamento dos cães de rua, dos animais de rua, e posteriormente a gente vai abrir uma inscrição para as pessoas particulares que querem fazer essa castração. Então, assim, não tenho detalhes, não sei como será, eu sei que está em processo de licitação. Então, eles pediram para me passar esse recado para vocês, pelo fato de a gente estar entrando em recesso, né? Então, pode ser que isso ocorra agora no mês de julho, mas pode ser que seja agosto. Então, só para os senhores ficarem cientes. Obrigada. Deixando bem claro que estamos entrando de recesso, mas qualquer coisa que tiver de importância, estaremos aqui para fazer uma reunião extraordinária. Vereadora Daniele Martins está com a palavra. Eu gostaria de fazer uma pontuação aqui com relação à reforma da escola Edmundo Bosco, no bairro Jardim. Essa escola, gente, ela já foi licitada, só para deixar claro, né, a licitação ocorreu agora no início da semana. Eu até fiquei assim surpresa de como que as coisas subiram seus valores. Para fazer essa reforma lá do telhado e um corrimão e tudo mais, que foi licitado aqui, basicamente foi a manutenção e conserto desse telhado e o corrimão, o valor da obra ficou em R$ 162.108,26. A gente, então, assim, fica preocupado, né, porque realmente o nosso município ele detém de poucas receitas próprias, e a gente sabe a situação hoje financeira do país. Então, realmente, assim, a gente preocupa muito como que o nosso município vai conseguir dar essas manutenções, fazer esses trabalhos, né, porque realmente está muito oneroso hoje essa questão de obras, até pelo crescente aumento aí dos insumos. Inclusive, eu com o vereador Elson, a gente conseguiu uma emenda com o deputado Dorgal, de 50 mil, para dar uma ajuda aí, né, que, na época, em conversa com a secretária da Educação e o assessor especial, a gente fez esse direcionamento para dar uma ajuda. Então, assim, eu quero fazer um apelo aqui para a nossa população, né, e também ao nosso executivo, da seguinte situação: é muito mais fácil a gente conservar, a gente preservar, a gente dar manutenções, do que a gente construir, né? A gente está vendo, por uma simples reforma, o custo alto que hoje isso tem para o município, né? Então, a gente vê as dificuldades aí do gestor para lidar com todos esses custos. Então, a gente pede encarecidamente que a população faça a sua parte, cuide dos bens públicos, mantenha assim os cuidados, zelo, porque é delas, é das pessoas que utilizam, né? Então, a gente pede essa colaboração, peça ao executivo que tudo aquilo que a gente passa, que a gente vê que às vezes não está em conformidade, que ele dê uma atenção especial. Por quê? Porque a gente está vendo que a cada dia para se construir está quase impossível. Então, que essas manutenções elas sejam dadas. Vou dar um exemplo. A gente tem a academia de praça no bairro Jardim. Eu estou desde janeiro com o vereador Elson e muitos outros, vereador Ulisses, nós já conversamos a respeito.
pedindo para que faça essa manutenção. Lá tem equipamento solto, tem equipamento jogado no chão lá, está enferrujando, está se degradando. O preço hoje da ferragem está altíssimo, então a gente sabe que para conseguir comprar está muito difícil, né? Tanto que foi licitada uma academia de praça, não tinha aparecido ninguém para poder pegar pelo valor que estava licitado. Falei, inclusive, aqui em reunião, quase 27 mil. Não sei se a segunda teve êxito, né? Então, assim, a gente vê que os custos estão muito altos. Então, a gente faz esse apelo. Vamos conservar o que nós temos. População, fazer sua parte, ajudar. E o Executivo, vamos dar uma atenção, vamos dar um carinho para o que a gente está passando, porque a gente está olhando como um todo, a gente quer o bem para todos nós, né? Então, deixe esse apelo. Será que é mais fácil a gente manter o que tem ou é mais fácil a gente construir? Muito obrigada. Vereador Elcio. Eu também quero agradecer ao deputado Dorgal Andrada, porque, através junto com a vereadora Daniela, conseguiu essa ajuda. Foi muito importante. A gente agradece de coração, porque a escola, a educação é em primeiro lugar. A gente agradece. E muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos aqui no plenário, os ouvintes Alto Rio Grande, os pessoas que estão participando pelas mídias sociais, e dizer que nesse recesso de 30 dias a Câmara Municipal, o seu salão nobre estará fechado por motivo de reforma. Eu agradeço a compreensão de todos e uma boa noite a todos. Não mais nada a se tratar, declaro encerrada a sessão.